A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando a temática de Eclesiologia. A revista desse trimestre tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo, já com a lição de número 7, que vai ser estudada presencialmente no dia 18 de fevereiro de 2024, e tem o título O Ministério da Igreja. O textuário se encontra em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E a verdade prática nos diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Estaremos tratando a respeito dos dons ministeriais aqui na lição de hoje. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16. E nessa lição, a gente vai estar dando continuidade, até porque na lição passada, na lição anterior, nós vimos ali que a igreja, ela, além de ser um organismo vivo, ela também é uma organização, ou seja, esse organismo é um organismo organizado, E essa organização tem em vista, tem o objetivo de buscar fazer com que a igreja ela exerça melhor a sua vocação, a sua missão, aquilo para que ela foi chamada, e também tem o objetivo aí, de melhorar o crescimento do corpo de Cristo, o crescimento daqueles que fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, os objetivos da organização são esses. Na verdade, ela visa trabalhar com a vida. Nós falamos isso na aula passada. O organismo ele tem vida, ele é a vida, o organismo. Enquanto que a organização ela trabalha com essa vida, visando sempre aí a melhoria, Então, na busca, pelo cumprimento da missão e pelo desenvolvimento espiritual da igreja, nós observamos que Deus ele concede ao seu povo, à sua igreja, ministérios, E aí a palavra ministérios, para a gente iniciar aqui, ela está relacionada aí a serviço, A um trabalho, a um serviço a ser realizado, Então, esses ministérios que Deus concede à sua igreja, eles podem ser divididos em dois, O ministério interno da igreja e o ministério externo da igreja. Na aula de hoje, nós vamos tratar a respeito do ministério interno da igreja. E a gente vai estar dando continuidade a esse assunto, do ministério interno da igreja, até a lição 12, Visto que na próxima lição 8, vamos falar da disciplina na igreja, na 9 e 10 do batismo e da ceia, na 11 do culto na igreja e na 12 do papel da pregação no culto, E aí na lição 13, nós iremos tratar a respeito do ministério externo da igreja, que está relacionado com a sua vocação, com a sua missão, com o seu chamado, para com a pregação do evangelho, para com a proclamação do evangelho para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, Então, vimos aí que há, na verdade, uma missão integral da igreja, e parte dessa missão integral da igreja, uma parte importante dessa missão integral, é a proclamação da palavra àqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, a gente vê que nesse aspecto aí da grande comissão, está aí o ministério externo da igreja. A gente vai ver justamente o poder, o poder nesse ministério, aí, na missão da igreja, nesse ministério externo, e esse poder ele é concedido pelo Espírito Santo. Isso a gente vai estar vendo na lição 13, na última lição. Então, nessa lição de hoje, iremos tratar do ministério interno da igreja, falando aí, especificamente do que ele é composto, esse ministério interno da igreja. Então, primeiramente, a gente deve destacar aqui os propósitos desse ministério interno, Quais são os propósitos do ministério interno da igreja? O primeiro é glorificar a Deus, e isso a gente vê claramente
Aí os irmãos conferem aí, né? Efésios capítulo 1, versículos 6 e 12, né? Paulo, ele deixa já claro ali a igreja de Efésios, que a igreja ela foi separada para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Também Romanos capítulo 12, versículo 1. A gente vai estar lendo esse versículo mais à frente, na lição, né? Romanos 12, 1, você vê ali o culto racional a Deus, né? Que é a nossa conduta, aquilo que a gente faz, o nosso corpo como sacrifício vivo ali diante de Deus. Então, o objetivo do ministério interno, do serviço interno da igreja, primeiro é glorificar a Deus. Esse é um dos propósitos do ministério interno da igreja. Outro propósito do ministério interno da igreja é a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, que é aquilo que o autor ele dá, né, ênfase aqui na lição de hoje, né, com Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16, trata justamente dessa edificação da igreja, que é um propósito também do ministério interno. O outro propósito é a purificação da igreja, né? E aí a purificação está relacionada, por exemplo, com a santificação. E aí isso vem através de quê? Isso vem através da pregação da palavra de Deus, né? Então, o ministério interno da igreja, ele inclui a pregação da palavra de Deus, né? A gente vai tratar até mais à frente a respeito do papel da pregação no culto, né? Então a gente vê que a proclamação da palavra de Deus para os santos, para a igreja, né? Ela traz santificação para o povo de Deus, né? A purificação, a santificação, ela vem por meio da palavra. Você vê aqui Pedro ele falando na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, né? Então, você vê aqui, né? Claro, obviamente que quando Pedro está falando isso daqui, você vê pelo contexto, né? Que ele está falando aqui em contraste com as mentiras, com os enganos, com as pregações aí falsas que havia já no meio da igreja naquela época. Então você vê a importância da palavra verdadeira, da pregação da palavra verdadeira de Deus, né? Essa pregação que nós devemos atentar, né? Para ela que nós devemos. Até Paulo também aqui, no próprio capítulo 4, na leitura bíblica em classe que tem aqui no versículo 15 da Epístola de Paulo aos Efésios, ele diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça. Então, quando Paulo fala aqui da verdade em amor, ele mostra que esses dois aspectos, a verdade e o amor, eles devem andar juntos. Muitas pessoas gostam de dizer para ele, nós devemos pregar o amor, Deus é amor, e esquecem de associar esse amor com a verdade. E aí tratam esse amor como um amor fingido. E aí vem o amor com fingimento, que Paulo até diz, né? Nós devemos amar sem fingimento, meus irmãos. É com verdade, é sem hipocrisia. Mas infelizmente tem muitas pessoas aí querendo distorcer o evangelho, querendo distorcer a palavra verdadeira de Deus e dizendo que nós devemos... irmão, você prega muita coisa aí que não é amor, nós devemos pregar o amor e desassociam, né? Fazem esse divórcio do amor com a verdade. E na verdade o amor, ele vem junto com a verdade. É isso que a gente deve entender. Então quando Paulo fala aqui, né, esse leite racional, esse leite que traz crescimento, é a palavra verdadeira de Deus, né? Associando sempre a palavra com amor. Não somente dizer, vou pregar aqui a verdade, e às vezes sem amor nenhum vai e fere as pessoas. Enquanto tem outros por aí que às vezes não quer magoar alguém e deixa de pregar a verdade para ela. Então são esses extremos que devem ser evitados, né? Nós devemos pregar com amor pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, e também com a verdade, né? Pregar a verdade da palavra de Deus. É isso que traz crescimento, é isso que traz santificação para a igreja. Então, são esses três propósitos, né, do ministério interno da igreja. O primeiro deles, glorificar a Deus, em seguida, a edificação do corpo de Cristo, né, o crescimento aí espiritual, e também a santificação da igreja, né, a santificação por meio da pregação da palavra de Deus, né, o cumprimento, na verdade. Não tem a pregação, o ministério ele faz esse
papel, né? O serviço, né, da igreja é levar a palavra àqueles que são membros do corpo de Cristo, e aí, cumprindo a palavra de Deus, as pessoas elas conseguem se santificar. Então, na lição de hoje, nós vamos destacar, né, que o ministério interno da igreja, ele é geral, né, ele é para todos os crentes, né, significa que Deus ele providenciou oportunidades para que todos os crentes eles participem do ministério interno da igreja, né? Só que como num corpo, cada membro, né, ele desempenha uma função visando o bem de todo o corpo, assim também ocorre na igreja de Cristo, né? A gente vê que cada um ele deve fazer a sua parte em prol do corpo de Cristo como um todo, né? Então cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, então não adianta ficar olhando para o que o outro irmão está fazendo e querer, às vezes, fazer igual o que ele está fazendo. Muitas vezes a função dele é aquela, a sua é outra, né? Então Deus, ele dá essa oportunidade para todos trabalharem, para todos servirem, ministrarem diante dele, mas alguns irão ministrar de uma forma e outros irão fazer isso de outra, né? Então o serviço de umas vezes é um e do outro é outro tipo de serviço. É isso que a gente deve estar ciente. Então, apesar de todos terem a oportunidade de desempenhar um serviço em prol do crescimento da igreja, a gente vê claramente Deus separando aí uma liderança com o objetivo do crescimento do seu povo, né? Então, nós podemos dizer que há dois tipos de ministério internos da igreja, né? E aí, para o desempenho, obviamente, desses ministérios, a gente tem os dons de serviço, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, e há os dons ministeriais também, né? Então, a gente vê aí o ministério de todos os crentes, aquele ministério geral, todos os crentes foram chamados para servir a Deus, para serem, né, um sacerdócio real, e também a gente vê, além do ministério de todos os crentes, o ministério dos líderes eclesiásticos, né? Esse é um ministério já ali separado, né? Está relacionado aos dons ministeriais, como a gente estará vendo aqui hoje. E além disso, nós veremos também que os líderes eclesiásticos primários, né? Os presbíteros, os líderes eclesiásticos assistentes, que são os diáconos, né? Os auxiliares, e também estaremos vendo aí as qualificações, né? E aí o autor traz como qualificações de natureza moral e social que devem aí, que esses diáconos e presbíteros devem apresentar, né, para poder aí servir a igreja nas suas posições, né? Então é isso que a gente vai estar vendo aqui na lição de hoje, né? O primeiro tópico que o autor traz aqui, o ministério sacerdotal de todo crente, né? E aí ele começa falando do sacerdócio no Antigo Testamento. E aí nós vemos que no Antigo Testamento o sacerdócio, ou seja, o ministério ali diante de Deus, né, o serviço diante de Deus, ele acabou tendo uma evolução com o passar do tempo. A gente vê inicialmente aí os cabeças da família, né, os patriarcas servindo a Deus, né? Esse ministério sacerdotal era realizado pelos patriarcas. O autor traz aí algumas referências, como em Gênesis capítulo 4, versículo 3, né, na época ainda de Adão, né, na época dos primeiros homens ali, havia o sacerdócio, né, sendo realizado, o sacrifício a Deus sendo realizado por parte dos cabeças das famílias, né? E aí também, no período dos patriarcas, né, como o caso de Jó, Jó capítulo 1, versículo 5, também com Abraão, Gênesis 12, 8, eles ali sacrificando diante de Deus, né? Ou seja, os representantes de sua família é quem faziam o papel do sacerdote de suas casas. E aí, após a saída do Egito, né, quando o povo já estava no deserto, sendo levado para a terra prometida, Deus separa ali algumas pessoas, né, no caso ali, uma família, no caso ali a tribo de Levi e a descendência de Arão, para a realização do sacerdócio, né? Para que ocupassem essa função de sacerdote diante dele, né? A gente vê aí a passagem também, Êxodo capítulo 28, versículo 1 e Números 3, 5 ao 9, né? Os irmãos vão fazendo aí a leitura desses versículos, né? Se for o caso, irmãos pausam o vídeo, né? E fazem a leitura desses versículos, para o vídeo não ficar muito longo, né? A gente está agora preferindo também não fazer a leitura de alguns versículos, os irmãos fazem,
um ou outro a gente vai fazendo a leitura aqui juntamente com os irmãos, né? Então a gente vê aqui que no Antigo Testamento dessa forma, né? E aí finda com a família, né, de Arão, né, os descendentes de Arão, servindo como sacerdotes, né, auxiliados também ali pela tribo de Levi, né, pelos levitas, né, na execução do sacerdócio diante de Deus, né, ali intermediando esse serviço ali entre Deus e o povo, né. Eram eles quem ofereciam sacrifícios diante de Deus. E aí essa doutrina bíblica, né, confirmada no Novo Testamento, que é a do sacerdócio para toda a igreja, né? Então, no Novo Testamento nós vemos que Cristo, ele é posto como sumo sacerdote, né? E que o sacerdócio do Antigo Testamento era, na verdade, um tipo de Cristo, né? Uma figura daquele que haveria de vir de forma perfeita, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Que ali ele, como sumo sacerdote, se ofereceu a si mesmo num sacrifício único, perfeito e eterno por toda a humanidade. Então, aqueles sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento não necessitam mais de ser realizados, porque esses sacrifícios, eles foram substituídos pelo Senhor Jesus. Na verdade, eles eram uma representação daquilo que haveria de vir, que era o Senhor Jesus, né, que morreu, como eu falei, uma única vez, de forma perfeita e eterna por nós, né? E ele, como João diz, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo o mundo, né? Então você vê que todos são alcançados pelo sacrifício do Senhor Jesus, né? E ele pôs a sua igreja como sacerdotes diante de Deus. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro mostrando a gente como sendo sacerdócio real, e também Apocalipse 5:10, né? Então vemos que Cristo ele pôs a sua igreja como sendo povo sacerdotal diante de Deus, né? Ou seja, agora estamos aptos a servir diante de Deus, a ocupar esse ministério. Então, vale ressaltar, né, que a forma que nós servimos como sacerdotes diante de Deus não são aí nos moldes do Antigo Testamento, nos moldes veterotestamentários, né? Nossos serviços diante de Deus, o autor traz bem aqui, eles são o quê? A nossa conduta diante de Deus, e a gente vê lá Romanos 12, né, 1 e 2, né, Paulo falando do nosso culto racional ali diante de Deus, né? Então, Romanos, vou ler esse versículo juntamente com os irmãos, né? Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vê aqui que esse culto racional, na verdade, é a nossa conduta, né? O nosso modo de viver diante de Deus, nossos atos, é isso, com isso que nós louvamos e servimos a Deus, né? Como sacerdotes diante de Deus, né? Isso vale para todos os crentes, né? Portanto, todos são ministros diante de Deus. Nesse sentido. E também com o louvor, né, dos nossos lábios, né, glorificando a Deus através do nosso louvor, Hebreus 13:15, essa referência, a intercessão, né, pelos outros, Paulo traz ali em 1 Timóteo 2:1, também no capítulo 12 ele fala também da intercessão, e ali no capítulo 12 nós vemos vários serviços, né, aí na continuidade desse versículo que a gente leu, tem vários serviços aí no capítulo 12, que os cristãos eles devem exercer. E ali são identificados os dons de serviço, né? Os dons de serviço. Então, todo crente, ele tem um ministério, né? Todo crente é chamado para ser um sacerdote, um ministério diante de Deus. Como eu falei, existe o ministério de todos os crentes e existe o ministério da liderança. Então, o ministério de todos os crentes a gente vê nisso daqui. Todos são chamados para servir diante de Deus, né? Um serve de uma forma, outro serve de outra, e todos devem se dedicar nisso que fazem, né? Então aqui a gente vê que o autor traz até mostrando a doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, né? E aqui ele mostra a importância da Reforma Protestante para o resgate, né, desse ministério por parte de todos os crentes, visto que a Igreja Católica ela fez a separação, né? É como se somente o clero, né, aquele povo privilegiado, fosse separado para servir a Deus e o restante não, né? Mas na verdade a gente vê aqui claramente na Bíblia que todos somos chamados para servir a Deus. Então, no período aí
em que a Igreja Católica dominava, comandava, acabou que sendo encoberto, né, esse ministério sacerdotal de todos os crentes, né? Mas aí com a Reforma Protestante veio e foi resgatada essa doutrina bíblica importantíssima. Aqui no tópico 2 o autor traz a estrutura ministerial do Novo Testamento, que tratando agora no caso do ministério da liderança da igreja, o ministério da liderança eclesiástica, né? E aqui ele traz o ministério quíntuplo, que está relacionado justamente aqui com o texto de Efésios 4, do 11 ao 16, e aqui nós vemos, na verdade, os dons ministeriais concedidos à igreja, né? Então, esse ministério quíntuplo, ou o ministério dos líderes eclesiásticos, né? Que são dons aí aos líderes eclesiásticos concedidos por Deus à igreja, e, na verdade, esses são os dons ministeriais, né? E aqui quais são esses dons ministeriais, ou esse ministério quíntuplo aqui, conforme o autor chama, né? Quais são eles? E aqui o autor ele traz bem explicando cada um deles, né? Que é o versículo 11, né? Ele fala, e ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Então a gente vê aqui, alguns até tratam esses pastores e doutores como sendo uma só classe, né? Mas alguns também preferem separar, visto que esses doutores ou mestres, né? Eles podem ser mestres na palavra e não ser pastores, né? Então acaba aí também alguns fazendo essa distinção, visto que alguns podem ser mestres e não serem pastores da igreja, né? Então a gente vê aqui que são os apóstolos, né? E o autor coloca aqui separando cada um de forma bem clara, né? Ele fala dos apóstolos, e aí essa função, né? Meus irmãos, hoje em dia, dos apóstolos, aí há umas controvérsias até mesmo dentro do meio pentecostal, né? Que resgatou esses dons aí ministeriais, né? O pentecostalismo, o movimento pentecostal resgata esses dons ministeriais, mas há aí um entendimento, né? Se ainda existe o ofício, e a maioria, na verdade, concorda que não existe um ofício, né? Com relação, por exemplo, aos apóstolos, aos profetas, né? O que existe é a aplicação da natureza da função, né? Então, no caso, o que seria? Né? Tem pessoas que desempenham papéis que a natureza desse papel ali que elas desempenham tem uma natureza apostólica, ou tem uma natureza profética, né? Então, a gente vê no desempenho dos papéis, das funções dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, aí um aspecto, né, apostólico, um aspecto profético, né? A gente vê nesse sentido aí, né? Então é mais acordado dessa forma aí dentro do meio pentecostal. Não como ofício, mas a gente vê aí, né, pessoas aí que se autodenominam, muitas das vezes, né, apóstolos, né? Gostam de ser chamados de apóstolos e, na verdade, infelizmente, muitas das vezes não dão nem exemplo como crente, né? Imagine como apóstolo, né? Mas aí os irmãos sabem, veem bem isso daí nos nossos dias, né? E aí ele traz também aqui o profeta, discute, né? Também fala a respeito, não é um profeta nos moldes do Antigo Testamento, nem confundir também com o dom de profecia, né? Nós já tivemos até uma lição que tratou bem a respeito de apóstolos, de profetas, explicando cada um deles, né? Faz-se até uma comparação dos apóstolos com missionários, né? Porque os apóstolos são enviados, né? E aí os missionários também são enviados para pregar a palavra de Deus, mas sabemos que não se restringe somente a isso, né? Porque aí, no caso, são aqueles missionários, né, que são verdadeiros apóstolos, são aqueles que realmente têm uma dificuldade em realizar ali o seu trabalho, né? E aí Deus ele vai, através de dons concedidos a essas pessoas, fazer com que elas realizem esse trabalho. Por exemplo, pessoas que tendem a levar o evangelho a locais mais difíceis, né? Como a gente viu na lição, na revista passada, né? Do trimestre passado, vimos aí pessoas que são enviadas para países onde o evangelho ele é difícil de ser pregado, né? Por exemplo, na janela 1040, também aqueles missionários que vão para outros países que estão principalmente inseridos ali na janela 1040, né? Que têm uma dificuldade de entrada para o evangelho. Então as pessoas elas precisam ter o poder de Deus em suas vidas para poder realizar essa missão. E ao longo da história nós vemos aí homens também de Deus que desempenharam papéis importantes, né, para a proclamação do Evangelho de Cristo. Essas pessoas, elas realmente, o seu papel foi um papel realmente desempenhado com a natureza apostólica, né? Apesar de não serem ali uns apóstolos nos moldes do
da igreja primitiva, né? Ali nos moldes da igreja primitiva a gente não vai encontrar apóstolos daquela forma, né? Até porque eles têm características únicas, né? Como sendo comissionados diretamente por Cristo, né? Então tem características únicas, mas hoje também temos pessoas aí que desempenham papéis que têm ali uma natureza apostólica, né? Tem uma natureza apostólica, mas não o ofício de apóstolo, né? Não o ofício de apóstolo. Então, aqui, né, a gente vê também, falando dos profetas, né, evangelistas, são aqueles que estão mais associados com o ganhar almas, né, com a pregação da palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, e também os pastores, né, e mestres. E aqui a gente vê, na verdade, que é importante que o pastor ele seja um mestre. É importante isso, né? Que o pastor ele seja um mestre. Na verdade, nem todo mestre é um pastor, mas é importante que todo pastor seja um mestre, porque o pastor ele é para orientar a igreja e ensiná-la, né? Então é importante que os pastores sejam mestres, mas nem sempre um mestre, alguém que está apto ali para ensinar a igreja, é um pastor, né? Que é aquela pessoa que vai também apacentar o rebanho, vai liderar ali a igreja, não somente no aspecto doutrinário, mas também em aspectos administrativos, né? Então, é bom a gente destacar aqui, né, que a ênfase nesses dons aqui está não no ofício, mas na função em que eles desempenham, né? Então, a função como assim? Eles foram dados para o crescimento do corpo de Cristo. Então, essa é a função que eles têm que desempenhar, é para o crescimento do corpo de Cristo. Se alguém se denomina de apóstolo e o que ele faz não está trazendo crescimento para o corpo de Cristo, então na verdade, isso é só um título que ele tem, não está desempenhando a função realmente, né, que está ali relacionada com a função de apóstolo, né? Então, o autor traz até aqui no final, ele diz, né, no Novo Testamento o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício, né? Então, muitas pessoas que gostam de trazer para si o ofício, dizer que é algo, né? Ah, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou um missionário. E aí, na verdade, ele traz esse título para ele, mas não cumpre com o papel, não cumpre com a função, e isso não adianta de nada, né? Então, isso significa que não são simples ofícios, não são simples cargos eclesiásticos, né? O autor até traz aqui no seu livro um trecho importante, onde ele diz assim, ó, e até ele postou essa frase, esse texto aqui no Instagram dele, né? Ele diz assim, ó, possivelmente uma das grandes tragédias do ministério hoje está no fato de termos tantos obreiros exercendo algum ofício ministerial para os quais não foram chamados. Veja, tem o ofício, mas não tem ali a unção, não tem o chamado, nem capacitados por Deus para tal. Possuem o ofício, mas não há unção. Então eles não têm o chamado, mas estão ali com o ofício, né? É pastor, é mestre, é chamado, né, disso, né? É evangelista, mas não tem, na verdade, a unção de Deus para o desempenho dessas funções, né? E isso, na verdade, não é o que Deus deseja. Deus deu para cumprimento de uma função e não para que tivesse um título de algo. E aí, né, quem foi que deu esses dons à igreja, né? A gente pode perguntar, quem deu esses dons à igreja? Foi o próprio Deus, né? E ele mesmo deu, né? E falando do Senhor Jesus Cristo, né? Então, foi o próprio Senhor Jesus, foi o próprio Deus quem deu esses dons à igreja. E quais são os seus propósitos? Quais são os propósitos dos dons ministeriais? Dos dons ministeriais? Os propósitos deles são o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, né? Como ele querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério. A edificação da igreja, né? Como ele diz, para a edificação do corpo de Cristo. E para ajudar também a igreja a chegar à maturidade espiritual. Como ele vem no 14, ele diz, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, né? Então aqui a maturidade espiritual vai ajudar a se livrar desses homens aqui. E até que período eles são válidos, né? E aqui no versículo 13 diz, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, é até Cristo arrebatar a sua igreja, porque nós só estaremos na medida da estatura de Cristo quando ele arrebatar
a sua igreja, como também João diz na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, né? Então aqui nós vemos que na verdade, esses dons, eles são atuais, né? Então aí combate cessacionistas, né? Que dizem que isso cessou, e na verdade não, é algo que está aí até a vinda de Cristo, né? Até que Cristo volte. E como é que os crentes podem apoiar esses ministérios, né, de liderança? Eles podem apoiar obedecendo aos ensinamentos de seus líderes, orando também pela liderança da sua igreja e sustentando a liderança para que eles possam desempenhar as suas funções, né? Aqui o autor traz também, no ponto 2 do tópico 3, o serviço de diáconos e presbíteros, né? Então ele apresenta aqui ainda, né, a liderança eclesiástica primária, que são os presbíteros, né, do grego presbíteros, que aí tem o significado de ancião, ou pode também chamar de bispos, né, aqui traduzido, né, e também os diáconos, né, do grego diáconos, né, que vem de diaconel, que significa servir. Então o diácono é aquele que é chamado para servir. Então, os presbíteros são ali a liderança eclesiástica primária e os diáconos são a liderança eclesiástica assistente, né? Aquela que vai ali ajudar no desempenho, né, do serviço ministerial, né? Então, nos moldes bíblicos, nós vemos isso daqui, que é conforme Paulo lhe traz ali, mostrando em Timóteo e em Tito, né? Ali a recomendação dele para as qualificações desses líderes da igreja local, né? E a gente vê que o presbítero, ele era alguém separado para servir ali a igreja, supervisionando ou presidindo, né, as igrejas. A gente vê isso lá em Atos 14, 23, Paulo ele passava de cidade em cidade e quando ele ia embora, ele separava alguns anciãos, alguns presbíteros, para que eles liderassem a igreja na sua ausência, né? Enquanto ali a igreja ia crescendo, ele deve prezar da liderança, então ele separava os anciãos presbíteros para que eles pudessem liderar. Também Atos 20, 17 a gente vê isso daí. Enquanto que os diáconos eles tinham a função de servir a igreja nas suas necessidades, né? Conforme foram separados lá em Atos no capítulo 6. E aqui no tópico 3, o autor traz, né? Os irmãos também dêem uma olhada aí, as qualificações para o ministério, né? E ali em 1 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 7, e em Tito, no capítulo 1, versículos 5 ao 9, a gente vê as qualificações para o presbítero, né? Ou seja, para o presbitério. Enquanto que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do 8 ao 12, nós vemos as qualificações para o diaconato, para os diáconos da igreja. E o autor aqui ele separa, ele traz alguns pontos na qualificação de natureza moral e qualificação de natureza social. Ele separa aqui na natureza moral que eles não devem ser avarentos e devem ser, ou seja, não devem ser apegados ao dinheiro, né? E devem ser irrepreensíveis, né? Então, ou seja, que não tenham uma causa, uma acusação válida, né, contra eles. Né? Porque a gente sabe que tem, infelizmente, calúnias que são levantadas contra a gente quando a gente está servindo a Cristo, né? Mentiras que são levantadas contra a gente. Mas acusações válidas, ou seja, acusações verdadeiras, né, não devem haver contra os presbíteros, ou no caso também os diáconos, devem ser irrepreensíveis, não devem ou melhor, né, no caso não devem no sentido, né, não devem possuir, né, dívidas diante das pessoas, né, não devem dar imagem para que as pessoas elas venham a difamá-los, né, a falar mal deles, certo? Levantar algum tipo de culpa para eles. Não devem causar escândalo diante das pessoas, né? Então, assim, devem ser as características aí de natureza moral, né? Não ser avarento, não ser irrepreensível, e tem também outras aí que os irmãos vão ler aí nessas referências que eu passei para os irmãos. E também ele traz aqui duas qualificações de natureza social, que ele não ser soberbo, ou seja, não ser orgulhoso, não ser arrogante, né? Saber lidar com as pessoas, ser humilde, né?
saber lidar com a igreja, né? Até porque ele está ali para servir a igreja, né? O ministério é um serviço. E também não pode ser irascível, ou seja, se irar muito fácil, não pode ser pavio curto, né? Também Tiago traz um ensinamento a respeito disso, né? Quando diz que nós devemos ser tardios em se irar, né? Então o crente ele não pode ser alguém, né, no caso aqui, separado para o ministério de liderança dentro da igreja, alguém que se ire fácil, certo? E aí a gente vê, meus irmãos, que a conclusão é que há qualificações, né, que devem ser atendidas para que possa se servir na liderança da igreja, né? Então, e essa liderança ela deve buscar aí servir a Deus, né, sempre procurando ter esses dons ministeriais, né, que vão ajudar no cumprimento da sua função, né? Então a gente viu aí esses dons aí e também a liderança da igreja local. A gente sabe que os presbíteros, né, e os diáconos geralmente é o que estão nas igrejas locais aí separadas. Algumas possuem os pastores, né, os evangelistas também aí na composição do ministério da igreja, né? E a gente chama realmente de ministros os pastores e os evangelistas, enquanto que os presbíteros, os diáconos e os auxiliares, né, de trabalho, eles são aqueles que vão auxiliar os ministros da igreja, né, os pastores e os evangelistas, né? Esse é um consenso dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, né? Mas em geral, muitas igrejas elas têm apenas um presbítero e o diácono, né? E aí o presbítero ele assume essa função de líder, né? Essa função realmente de pastor, né, de líder da igreja. Apesar dele não ter o título de pastor, mas ele acaba exercendo algumas funções de liderança, né, dentro da igreja. Então o autor conclui a lição dizendo o seguinte: nesta lição vimos que o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar-se a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos, né? Então todos somos chamados para servir a Deus. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas, né? Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja, que são os dons ministeriais, né? Na próxima lição, lição 8, estaremos vendo a disciplina na igreja. Então, os irmãos que chegaram até aqui conosco, eu peço que curtam esse vídeo. Também compartilhem aí com seus irmãos na igreja, com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Neste domingo, não se esqueça, participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.